E aí pessoal, vamos para a temperatura, apenas teoria. Temos o seguinte, vamos iniciar com sensação térmica. Antes disso, vamos ilustrar uma situação aqui. Vamos supor que aqui tem uma xícara e você vai oferecer essa xícara a um adolescente. Ele pode informar que esse café está quente, muito quente. Mas por sua vez, o mesmo café oferecido para um adulto, ele pode simplesmente dizer que o café está frio. Perceba que pela sensação térmica não dá para definir ou para estimar ou para medir temperatura, porque sensação térmica é o sentido do tato que nos proporciona identificar algo como frio ou quente. No entanto, é impreciso e depende de cada pessoa. Agora vamos para a definição de temperatura. E o que é temperatura? Vamos fazer um caminho e no final vamos responder o que vem a ser temperatura, tá bom? Então vamos tentar descobrir o que vem a ser temperatura. Então dentro do recipiente há um líquido, visivelmente sem movimentação interna. Então você vê esse líquido tranquilo, calmo, mas ao receber calor e passado algum tempo, todo o meio ficará agitado. Você pode deduzir que houve aumento de temperatura no líquido. Então vamos nos ater à agitação térmica, tá bom? Então para isso vamos pegar 3 recipientes, A, B e C. E cada um com uma molécula de gás, com temperatura TA, TB e TC. Pela agitação da molécula de cada gás, você pode deduzir que a temperatura do gás do recipiente B é maior que a temperatura do gás do recipiente A, que por sua vez, esse gás possui maior temperatura que o gás do recipiente C. Então podemos fazer essa relação. TB maior que TA, que por sua vez é maior que TC. Então, o que vem a ser temperatura? Podemos relacionar temperatura com a medida do grau de agitação térmica das moléculas de um corpo. Ou seja, quanto maior a agitação da molécula de um corpo, das moléculas de um corpo, maior será a sua temperatura. Então, temperatura tem a ver com energia cinética. Temperatura tem a ver com aumento de pressão. Tem a ver com agitação. Então, quanto maior a agitação térmica das moléculas, maior será a temperatura do gás. Ok? Para o processo de medida de temperatura, antes temos que estabelecer o que vem a ser pontos fixos, aqui no caso da água. Então, o primeiro ponto fixo da água é uma mistura de gelo e água. Esse ponto fixo também é chamado de fusão do gelo, ou seja, quando o gelo está derretendo, passando de sólido para líquido, e ainda ponto do gelo. É uma mistura de gelo e água. Segundo ponto fixo, que é a mistura de água e vapor. Esse ponto também é chamado de ebulição da água, ponto do vapor. Desconsidere o milho. Agora vamos para as escalas termômetro. Temos a escala Celsius. Essa escala, o primeiro ponto fixo, a temperatura é de 0 graus Celsius. E para o segundo ponto fixo, a temperatura é de 100 graus Celsius. Então essa escala ela é dividida em 100 partes iguais. Temos também a escala Fahrenheit. Essa escala, o primeiro ponto fixo, 32 graus Fahrenheit. E o segundo ponto fixo é de 212 graus Fahrenheit. Ela é dividida em 180 partes iguais. Então a precisão dela é maior do que a da escala Celsius. Agora vamos para a conversão entre as escalas Celsius e Fahrenheit. Já sabemos que vai de 0 a 100. E Fahrenheit vai de 32 a 212. Vamos dividir as escalas em 2 partes. E vamos procurar montar uma relação entre as duas. Então, para isso, vamos montar uma razão da escala Celsius e igualar uma razão da escala Fahrenheit. Então, vamos pegar aqui a parte menor. Então, vai ser 100 menos 0. Dividido pela totalidade, ou seja, 100 menos 0. Você vai igualar, barrinha menor, menos 32. F é uma temperatura qualquer. Pela totalidade. 212 menos 32. Então temos aqui C menos 0 dá quanto? Dá C. 100 menos 0 dá 100. Igual a F menos 32. Fica F menos 32. 212 menos 32 dá 180. Vamos cortar 0 com 0 e dividir tudo por 5. Então 10 por 2 dá 5. E 18 por 2 dá 9. Essa é a relação entre as escalas Celsius e Fahrenheit. Agora vamos para a variação de temperatura.
Vamos pegar novamente escala Celsius e Fahrenheit. Agora vamos dividir em 3 partes, onde a parte central é a variação de temperatura, ou seja, é a temperatura final menos a temperatura inicial. Variação de temperatura. Temperatura final, C, C2 menos C1. Sobre a totalidade, ou seja, 100 menos 0. Igual, também na Fahrenheit, a mesma coisa. Central, F2 menos F1. Sobre a totalidade, 212 menos 32. Quando se fala em variação de temperatura, você pode colocar o delta, delta C, que vai ser a variação de temperatura na escala Celsius. E 100 menos 0 dá 100. Mesma coisa no Fahrenheit, delta F, sobre 180. Corta 0 com 0 e divide tudo por 2. Você vai ter delta C por 5 e delta F por 9. Essa é a relação da variação de temperatura da escala Celsius com Fahrenheit. Agora a função termométrica, que vem a ser, é quando você relaciona uma grandeza, qualquer outra grandeza, com temperatura. Essa grandeza pode ser a altura de um líquido. No caso aqui, quando você mede temperatura com termômetro, a altura da coluna de mercúrio corresponde a uma temperatura. Então, para cada temperatura, tem uma altura. Também temos pressão de um gás, também temos volume de um gás e etc. Vamos por um exemplo aqui. Você tem aqui um balão, inicialmente ele está com volume de 5 metros cúbicos e a temperatura de 30 graus Celsius. Mesmo balão, o volume dele passou a ser de 12 metros cúbicos, mas a temperatura já era de 8 graus Celsius. Então poderemos fazer uma relação entre volume e temperatura. Como é que a gente faz isso? A gente pega duas barrinhas, uma vai representar a temperatura, outra vai ser volume. A parte inferior das barrinhas vai relacionar com as medidas menores. No caso aqui será 8 graus Celsius e 12 metros cúbicos. Na parte superior é outra grandeza, 30 graus Celsius e 5 metros cúbicos. A mesma coisa de relação que fizemos com Celsius e Fahrenheit, vamos fazer agora com Celsius e volume. Como é que fica? Razão aqui de C menos 8 sobre totalidade. 30 menos 8. Mesmo caso com volume. Então vai ser V menos 2 sobre 5 menos 2. Então você tem uma relação entre temperatura e volume. Então a função termométrica entre o volume e a temperatura indica que para cada volume haverá uma temperatura correspondente. Ok? Temos o seguinte. Ao diminuir a pressão de um gás, a excitação térmica das moléculas também diminui. Então da esquerda para a direita, temos a representação do mesmo recipiente com o mesmo gás. Em cada etapa há uma redução em sua pressão. E na última etapa a pressão é próxima de zero. E com isso, também a temperatura, apesar de não ser zero, também é próxima de zero. Mas é chamada de zero absoluto. Ou ainda de 0 Kelvin. Isso tem a ver com a proposta de Kelvin. E aí temos aqui a escala Kelvin de temperatura. Como você já conhece, temos a escala Celsius de 0 a 100. 100 partes iguais. E agora a escala Kelvin. Ou também escala absoluta, que vai de 273 Kelvin a 373. Também em 100 partes iguais. O zero absoluto correspondente a Kelvin, para Celsius, equivale a menos 273 graus Celsius. Conversão entre as escalas Celsius e Kelvin. Então, Celsius vai de 0 a 100 e Kelvin vai de 273 a 373. Dividir em duas partes iguais. Parte menor, C menos 0, sobre a totalidade, 100 menos 0. Igual com o Kelvin. Parte menor, K menos 273, sobre totalidade, 373 menos 273. C menos 0 dá C. 100 menos 0 dá 100. K menos 273, vamos repetir. Dá 100. Você pode cancelar 100 com 100. Então, se você tiver temperatura em Kelvin e que é em Celsius, basta substituir nessa expressão. Mas se você tiver Celsius e quer encontrar Kelvin, então Kelvin vai ser Celsius mais 273. Agora vamos para a variação de temperatura. Claro, de Celsius e Kelvin.
Variação de temperatura. Temperatura C2 menos C1. Sobre a totalidade, 100 menos 0. Igual a Kelvin. Central, K2 menos K1. Sobre totalidade. C2 menos C1 é a variação de temperatura, ΔC. 100 menos 0 dá 100. Mesmo caso do Kelvin, ΔK. 100. Cancelar 100 com 100. Então a variação de temperatura de graus Celsius é a mesma em Kelvin. Então, relação entre as temperaturas. Você tem aí Celsius, Fahrenheit e Kelvin. Essa é a relação entre as três principais escalas, mas há outras escalas. E a relação entre a variação de temperatura. Temos aqui ΔC sobre 5, ΔF sobre 9, igual a ΔK sobre 5. Bem, pessoal, chegamos ao final. Espero que você tenha gostado. Nos encontraremos na lista de exercícios de temperatura. Estarei aguardando por vocês. Fique com Deus. Tchau!